A gente veio hoje aqui, né, para esclarecer mais esse assunto aí da questão dos 15 milhões, né, que uns entendem que foi perdido, outros entendem que não foi perdido. Eu acredito que as duas formas de dizer talvez não estejam incorretas, mas para a sociedade cultural, esse um ano que vai estar sendo não executado, esses 15 milhões, há uma perda não só da execução de projetos culturais, como de tudo que envolve ao redor. Por exemplo, R$ 1 em projeto cultural, ele reverbera em R$ 5 ali na própria comunidade, que ali tem um cara que vende o cachorro-quente, tem um cara que exerce outras funções ali, então gira uma economia muito grande. Então imagina 15 milhões, então vezes 5 aí. Então, de certa forma, esse lado de ver, houve-se uma perca, né? Então a primeira pergunta é sobre isso, né? O que a Sejusel, o governo, tem a dizer sobre essa questão aí? Então, é importante esclarecer para a comunidade cultural, né, e para todo o público rondoniense, que é entusiasta da cultura, que tem acompanhado essa política de editais que a gente está passando agora, né, a Política Nacional Aldir Blanc, uma política importantíssima. A gente sabe que ela tem esse caráter, né, estruturante. Para além da questão dos editais, a gente tem investimentos, né, na manutenção, na preservação do patrimônio histórico e cultural do Estado, né, a formação, capacitação de agentes culturais e também a questão da política de editais. Então, a gente tem, né, dentro da PENAB, essa previsão dos editais. E, como você bem falou, temos aí investimentos que são oriundos desses editais, né, dos agentes culturais que recebem esses recursos, aplicam nos seus projetos culturais e geram, de fato, um retorno para a sociedade. Esse ano nós teremos, de fato, execução de PENAB. Teremos execução dos 20 milhões que já estão em conta, né, temos 20 milhões hoje, aproximadamente, em conta, e esse recurso ele será aplicado neste exercício, né? Então teremos editais lançados esse ano, os agentes culturais poderão acessar recursos através dos editais que serão lançados pela Sejusel, e a primeira parcela dessa segunda adesão que o Estado de Rondônia fez será executada no ano de 2026. Então nós teremos de 2025 até 2029 garantidos recursos para uma política de editais, para repasse de recursos aos agentes culturais através dos editais lançados pela Sejusel. Esse investimento, como nós já discutimos aqui, falamos, ele é de fato extremamente importante. O governo do estado tem solicitado que nós, de fato, trabalhemos para o fortalecimento dessas ações, para que os agentes culturais possam acessar esses recursos. Então, para que a gente tenha uma possibilidade de execução organizada, com todos os aspectos que precisam estar ali atinentes a uma execução de um edital, optamos por, nesse primeiro ano, 2025, executar o recurso que já está em conta, né, de maneira organizada, de forma a não gerar nenhum tipo de entrave com prestação de contas, com análise de editais, a gente fazer de fato uma questão muito organizada para que fique fácil para os agentes culturais que acessem esses recursos, bem como para o Estado de Rondônia na gestão e na manutenção desses recursos, porque a gente precisa trabalhar de forma organizada. Legal. Aqui, eu acho que a pergunta seria para. Porque acreditavam que estaria o governador aqui também com a gente, né, devido à ligação que a gente recebeu com ele e tal. Então, tá aqui a pergunta aqui, ó. O secretário anterior da pasta, ele foi preso e, em lugar, o senhor nomeou Paulo Igo, bem recebido pelo segmento cultural. No entanto, não houve mudanças na equipe, que, por incompetência, quase perdeu 27 milhões. Muitos trabalhadores da cultura e conselheiros do CEPEC, né, afirmam que, sem o Paulo Igo, a perda teria sido maior que 5 milhões já perdidos na LPG. Por que ainda não ocorreu uma reestruturação da Sejusel e por que o efetivo não foi ampliado, dado que a secretaria está sobrecarregada aí, né, com liberação de emendas, realização de evento e execução de recursos essenciais, deixando de lado a execução de recursos essenciais como esse? Vamos lá. A Sejusel, a Coordenação de Cultura, ela tem um setor específico dentro dela, que é o Sistema Estadual de Cultura, que é o setor que tem acompanhado essa política de editais, os recursos, os programas federais que são destinados aos estados. Então, a gente tem uma equipe no CIEC que tem trabalhado dentro dessa perspectiva, tem acompanhado essa demanda, e do ponto de vista de reestruturação, a gente está trabalhando na reestruturação da secretaria para o fortalecimento dessas equipes. A gente está com a minuta do regimento interno praticamente pronta, será submetida ao nosso governador para que ele faça essa avaliação, verifique se de fato está dentro daquilo que nós entendemos como necessário para a ampliação das atividades da secretaria
E dessa forma a gente vai conseguir dar vazão, dar uma dinâmica maior. O governo tem se preocupado com a questão, né? O governador já tem determinado que outras pessoas componham aqui o quadro da secretaria. Estamos recebendo, a gente está nessa fase justamente de recebimento de pessoas. Então as equipes estão sendo reforçadas justamente para que a gente possa dar vazão e uma dinâmica maior às demandas que nós temos dentro da secretaria. Sobre a questão do espaço físico, né, nós temos agora já ajustado com a SUGESP, que é a Superintendência de Gestão, né, aqui do Palácio Rio Madeira, que faz a administração do Palácio Rio Madeira, alinhamos já com eles a mudança, né, para que nós estejamos instalados no espaço que seja condizente com o número de servidores que estão chegando. Hoje, de fato, a gente está no espaço que é um pouco apertado, que era ainda com a secretaria, tinha uma estrutura de superintendência, só que agora, com essas equipes que estão chegando, a gente está no espaço que está muito apertado, mas já tem alinhado a mudança, o governador já determinou que nós fôssemos para um local que seja adequado e condizente com a nossa nova realidade de servidores. Então, dentro de 2 meses, acredito, ou 3, a gente vai estar instalado num novo espaço aqui dentro do CPA. A questão do Fundo Estadual de Cultura, inicialmente nós tínhamos um percentual de 0,5, que representaria hoje aí 40, 50 milhões, né, que seria suficiente para a gente atender tanto o fomento como também ao patrimônio material que a gente tem tanto no estado, como o Forte Príncipe, enfim, esses centros de cidades, né, que poderia fazer ali um restauro, tal. O que a secretaria tem pensado nesse sentido de aumentar, voltar o percentual, né, que já nós retrocedemos, passamos para 0,05, e o que a secretaria pensa nesse sentido, e também em relação à lei de incentivo. O que a secretaria está pensando nesse sentido também? Certo. Vamos lá. Primeiro ponto, em relação ao percentual que é destinado constitucionalmente ao Fundo Estadual de Cultura. Já iniciamos umas tratativas junto à Secretaria de Planejamento, né, iniciamos aqui dentro da Secretaria um processo com a justificativa, né, para que a gente possa ter esse aumento no nosso Fundo Estadual de Cultura, e agora a gente está modulando essa questão do percentual para que a gente possa verificar o impacto junto à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, e a partir disso a gente consiga apresentar um projeto de lei, a gente conseguir ampliar esses recursos, né, verificar de fato como que a gente pode trabalhar essa perspectiva. Isso foi uma determinação do governador, Coronel Marcos Rocha, pedindo para que a gente, né, atendendo esse pleito da categoria que é muito antigo, há muito tempo, desde que eu cheguei aqui na secretaria, sempre se falou sobre essa questão do percentual, e a gente agora está caminhando para trabalhar pela sua alteração, pela sua ampliação, para que a gente possa ter um recurso um pouco mais robusto para os investimentos culturais, para que a gente possa criar uma política de editais, para que a gente possa pensar na preservação do nosso patrimônio e nas demais ações que são inerentes à questão cultural dentro da Sejusel. Deixa eu só fazer um adicional. A pauta questão Isso. E com relação à lei de incentivo à cultura, nós já temos hoje uma lei, né, temos uma lei que precisa ser rediscutida, a gente precisa fazer as discussões junto com a Cefim, a gente precisa verificar quais são os mecanismos que nós, enquanto secretaria, precisamos adotar para que essa lei passe de fato a produzir os seus efeitos, passe a de fato valer para que os agentes culturais possam ser beneficiados com essa norma. Então a gente vai fazer uma discussão com o setor cultural, a gente vai colocar essa lei que está em vigência para discussão. Eu acho que isso é imprescindível para que a gente verifique a necessidade de uma nova lei ou se a gente trabalha na regulamentação da lei atual, de forma a permitir com que os agentes culturais possam ser beneficiados e a gente tenha uma política cultural fortalecida aqui dentro do estado de Rondônia. Vou só mais sobre esse tema aí que o Chico falou. Tá Em Rondônia, o percentual destinado ao Fundo de Cultura é de até 0,05% do orçamento líquido estadual. No ano passado, isso representou aproximadamente 2,8 milhões para fomentar a cultura nos 52 municípios, valor que acabou totalmente perdido porque a Sejusel não executou. O senhor considera 2,8 milhões um montante adequado? Enfim, o nosso trabalho aqui hoje é fazer com que esse recurso seja ampliado, né? Então, a gente está trabalhando justamente para alterar esse percentual, para que a gente possa trazer um aumento nesse percentual em relação à receita corrente líquida do Estado, para que o fundo seja, né, tenha um recurso maior e que a gente consiga trabalhar as políticas culturais dentro do Estado de Rondônia. Então, é um valor que precisa ser ajustado, a gente já tem essa discussão com a classe, a gente precisa realmente ter um investimento maior,
e o governo já está ciente e sensível a essa situação. O que aconteceu para ele não ter sido executado? No ano passado, quando a gente chegou aqui na secretaria, havia uma previsão de execução desses recursos para os editais da LPG com vocação dos suplentes, né? Então, foi até uma reunião que a gente teve aqui com os agentes culturais, a gente até comentou sobre esse tema. Quando nós fomos realizar os pagamentos, verificou-se que, do ponto de vista do ajuste orçamentário, a gente estava impossibilitado de fazer. E para fazer um ajuste orçamentário, para utilizar esse recurso, eu precisava de um projeto de lei na Assembleia. Só que já era dezembro, a gente não teve tempo hábil para submeter esse projeto de lei, pedindo autorização legislativa e utilização desse recurso. Então, é uma questão que precisou ser ajustada e, infelizmente, a gente não conseguiu utilizar esse recurso, mas esse ano, com certeza, ele será utilizado na sua totalidade. Lembrando que essa ampliação do percentual, né, investido no Fundo Estadual de Cultura é uma meta do Plano Estadual de Cultura que foi discutido com os agentes culturais, com toda a sociedade civil, com o poder público. Então, é uma construção que precisa ser devidamente ajustada e a gente está tomando as providências para que isso se torne realidade, que a gente tenha um investimento maior, né? O governo já está sensível à causa, o governador já pediu para que nós iniciássemos essa discussão com a CEPOG e já estamos trabalhando nisso. Então, a gente espera que logo, logo tenhamos notícias boas aí para o setor cultural nesse sentido. Trabalhadores da cultura afirmam que Rondônia, 15 milhões da PENAB, que chegaria para os cofres no estado no próximo semestre, não chegará porque o estado não fez o dever de executar pelo menos 60% dos recursos. Ou seja, nos próximos 12 meses esse valor deixará de circular na cadeia produtiva do estado. Embora legalmente o recurso não se perca, afinal serão repassados no futuro, o setor já contabiliza prejuízos, porque neste ano deveria ser investido 35 milhões e até agora nada foi aplicado. Com a certeza de que não haverá os 15 milhões, qual a explicação para esse cenário? Tá, vamos lá. Como foi bem dito na pergunta, para que nós utilizássemos os 15 milhões dessa segunda adesão que o estado de Rondônia fez, nós precisaríamos executar 60% desse valor que já está em conta, que seriam os 20 milhões. Um dos anseios da categoria, da classe cultural, é que nós, de fato, tenhamos um sistema que seja condizente com as necessidades. A gente teve muitas dificuldades com relação à execução dos editais, porque as plataformas não eram adequadas, a gente tinha muita perda de documento, a gente tinha uma plataforma que realmente não atendia aos anseios do setor cultural, né? Inclusive isso foi pauta de muitas reuniões do Conselho Estadual de Cultura, e nós iniciamos uma tratativa para a contratação de uma plataforma que inclusive foi mencionada, que foi sugerida pela própria classe cultural, que é a plataforma lá do Paraná. Então nós estamos numa fase de contratação, a gente está discutindo, a gente está em ambiente de testes, né? A nossa Superintendência de Tecnologia da Informação também está em contato direto com a Celepar, que é o Centro de Processamento de Dados do Estado do Paraná, para a gente fazer a aquisição desse software. Um dos pontos seria esse. Outro ponto, os 20 milhões que nós utilizaríamos, um percentual do valor seria numa parceria com o Instituto Federal de Rondônia para trabalharmos a questão do fortalecimento do patrimônio, o levantamento das manifestações que são reconhecidas, criação dos dossiês, articulação em rede para que a gente possa fortalecer a capacitação dos nossos agentes culturais. E essa discussão, ela acaba que levou um tempo. A gente submete uma proposta, vai discutindo com o IFRO, dá um retorno para a gente está trabalhando nessa perspectiva, alinhamos agora os ponteiros, então logo logo a gente já vai ter esse recurso, né, trabalhado junto com o IFRO, e aí entramos na questão dos editais, que a gente necessitava dessa questão da suplementação orçamentária, né? Essa situação, a gente sabe que necessita de uma justificativa muito boa para que essa suplementação seja aprovada na Assembleia Legislativa, para que a gente possa contar com esse recurso. Então, foram vários fatores que, ao frigir dos ovos, né, no final de tudo, a gente fez uma análise e olhou para dentro da nossa estrutura e pensamos. Porque, além de tudo isso que eu já mencionei, nós estávamos trabalhando ainda para equacionar algumas questões da LPG que ficaram, né, para trás. A gente está começando a trabalhar nas análises agora, acompanhando as execuções dos projetos que foram executados via Lei Paulo Gustavo. Então, toda essa demanda que ficou aqui para a secretaria fez com que nós pensássemos numa estratégia de vamos fazer uma execução correta, regular desses recursos, utilizar os 20 milhões conforme estava o planejamento nesse ano,
E aí, lá em 2026, a gente faz a adesão não, a gente faz a execução desse primeiro recurso da segunda adesão do Estado de Rondônia, o primeiro repasse. Então, nós temos hoje a LPG que está em execução, né, em fase de prestação de contas dentro do Estado. Teremos mais editais esse ano e nos próximos anos, até 2029, todos os anos o Estado de Rondônia terá editais, terá pelo menos os recursos garantidos para a realização dos editais. Então, a ideia é que a gente crie isso de forma perene, a PENAB tem esse caráter perene, de perenidade, e a gente está trabalhando para que isso seja fortalecido. Não adianta também a gente dar um passo maior do que a perna, né, pensando na execução, e a gente ter os problemas de execução que nós estamos enfrentando hoje com relação ao LPG. Então, a ideia é que a gente trabalhe de forma organizada, que a gente consiga fazer com que o setor cultural acesse esses recursos de uma forma muito tranquila, muito didática, muito correta, sem maiores dificuldades, né? Tanto para o setor quanto para nós, secretaria. A precarização dos recursos humanos que a secretaria tem. A secretaria tem algum estudo para que no futuro possa ser feito um concurso para contratar pessoas especializadas para atender todas essas demandas desse momento novo no Estado? Então, a grande questão dos concursos públicos, aqui hoje no Estado, a gente esbarra numa questão de limite da margem, né, da LRF. Então, assim, do ponto de vista de preparação para a realização de concurso, nós pensamos em algumas estratégias. De fato, submeter uma proposta, né, e alinhar junto com o nosso governador e toda a equipe técnica responsável pela execução dessas questões de concursos públicos, uma possibilidade de concurso, um chamamento específico para execução, né, porque como a gente tem a PENAB como uma política que já disponibilizou recursos, a gente pensar numa estratégia de contratar através de um processo seletivo, ainda que com um contrato por período fechado ali de 2 anos, né, de 1 ano, prorrogável por mais um. Então, assim, existem essas duas possibilidades que estão sendo discutidas e que a gente vai levar à frente aí, conversar com o governo, ver qual é a melhor estratégia para que a gente possa também reforçar a equipe nesse ponto. A pergunta 5 aqui, né? Segundo a senhora Madma, representante da Sejusel, na reunião do Conselho CEPC, no último dia 3, né, os editais da PENAB estão prontos, mas não foram lançados por falta de dotação orçamentária. Mesmo com o recurso disponível no Estado desde o ano passado, por que ele não foi incluído na LOA de 2025? Haverá investigação para apurar a responsabilidade e os responsáveis serão punidos? Com relação a essa questão da inclusão na LOA, de fato, a gente está trabalhando já, inclusive, para que os recursos que já foram garantidos dos próximos ciclos da PENAB, eles já constem, né, na LOA do ano que vem. Com relação à LOA anterior, né, eu posso falar do período em que eu estou na secretaria, estou fazendo o que precisa ser feito. Se, porventura, houver uma necessidade, né, se o setor cultural entender que precisamos discutir melhor sobre essa situação do que aconteceu para trás, eu acho que a gente precisa ter uma conversa um pouco mais específica acerca disso, né? Os motivos que levaram à não inclusão eu não sei, mas para os próximos exercícios a gente vai fazer essa inclusão e garantir esse recurso de forma a evitar esse tipo de dissabores. A previsão de reservar recursos específicos da LOA 2026 para a manutenção permanente das manifestações culturais patrimonializadas, a fim de evitar a dependência de emendas e eventos? Sim. Inclusive, dentro desse nosso plano de ação para ampliarmos esse percentual, né, como já foi falado aqui, debatido, a criação de um programa específico, né, para a questão dos editais e também um programa específico para o fortalecimento das manifestações culturais do Estado. Então, a nossa ideia é que esses recursos sejam garantidos para tanto uma política de editais quanto para a preservação, o fortalecimento dessas manifestações que são reconhecidas como patrimônio cultural do Estado. O que a Sejusel pensa em fazer para também ser uma questão de economicidade, né? Para atender esse monitoramento sem fazer um trem da alegria, por exemplo, mandar um monte de gente para um projeto que pode ir 1 ou 2 servidores e estar ali fazendo aquele monitoramento. Então, assim, para você fazer uma explanação em relação ao monitoramento
dos projetos que estão em execução. Então vamos lá. Com relação a essa questão em específico, acho que são 2 pontos que a gente precisa tratar. Com relação a essa questão da festa do Divino, né, que foi até motivo de manifestação no grupo do conselho, lá durante a reunião, foram 5 pessoas, sendo que uma estava trabalhando na condução e a gente sabe que é distante, o local é um local muito distante. Tivemos os fiscais, porque teve uma emenda parlamentar que destinou recursos alimentícios para a entrega para a associação que cuida da manifestação, né? Então, a gente precisava dessa fiscalização e temos também o professor Alessio, que foi trabalhando, né, como coordenador, articulador do CIEC no Estado, e para fazer os levantamentos sobre a questão do patrimônio em si. Então, foi uma demanda que foi necessária, e agora trazendo um recorte para que a gente possa trabalhar essa questão dos projetos culturais, dos editais, a gente vai fazer um planejamento aqui dentro da secretaria para que a gente faça uma utilização de uma forma equacionada, né, a gente consiga fazer com que esses recursos que foram aplicados através dos editais sejam vistoriados pelos nossos servidores, e a gente também está pensando em realização de parcerias, celebrar convênios com outros órgãos e instituições que possam nos auxiliar nesse papel, né, de acompanhamento da execução dessas ações que foram realizadas. Então a gente está levantando aqui, né, o nosso planejamento é celebrar essas parcerias para que a gente possa ter uma capilaridade maior, para que a gente possa ter órgãos no interior que possam nos auxiliar, né, nessa demanda, a gente fazer uma capacitação com eles, falar o que precisa ser avaliado, ajustado dentro da execução de um projeto cultural, e a partir disso a gente ter esses projetos devidamente acompanhados para facilitar essa parte da prestação de contas e também trazendo economicidade para a secretaria para que a gente possa reinvestir esse recurso na parte cultural. Complementando aqui, nós trabalhamos em sistema, né? Sistema nacional, sistema estadual, sistema municipais. Você podia dar uma reforçada também nessa questão do monitoramento, ser também executado com parceria com os municípios, sim, que é uma forma também. Porque eu entendo, e você tem acompanhado, e você pode até falar disso também, porque eu tenho visto, e você indo lá também fazer esse acompanhamento como gestor, como coordenador de despesa, que isso é muito importante. E elogiado nos lugares onde você está indo, isso é muito legal. Mas também falasse dessa possibilidade, que está lá no nosso plano também, de monitoramento através do Sistema Estadual de Cultura com o apoio dos municípios, porque não tem perna, o Estado não tem perna para atender 300 projetos. Como é que vai fazer o monitoramento? Exatamente. Né? Então, se pudesse falar um pouquinho. Dentro desse contexto, a gente precisa ressaltar a questão da articulação dentro do sistema, né? Nós temos o Sistema Nacional de Cultura, nós temos o Sistema Estadual de Cultura e os sistemas que são realizados pelos municípios, que são, né, os sistemas municipais de cultura. Nesse contexto, uma articulação em rede, a gente fazendo uma articulação com os municípios, pode ser uma ferramenta também importante na execução dessa ação de acompanhamento, fiscalização das ações que são realizadas através dos recursos obtidos através dos editais lançados pela Secretaria. Então a gente tem trabalhado, principalmente, tendo essa noção de que os municípios precisam ter os seus sistemas devidamente estabelecidos, com os seus conselhos estabelecidos, com os seus planos municipais estabelecidos, com os fundos municipais de cultura, inclusive dentro da PENAB a gente tem uma ação específica voltada para o fortalecimento do CPF da cultura dos municípios, que vai refletir diretamente, né, nessa questão do Sistema Municipal de Cultura. Então, essa articulação em rede, a gente trabalhando na capacitação, dentro dessa parceria que a gente mencionou anteriormente com o IFA, de realizarmos capacitações com os agentes culturais, há também uma capacitação voltada para os gestores culturais. Então, a nossa ideia é fortalecer o agente cultural que vai receber esse recurso, trazer um conhecimento maior para esse gestor que está lá na ponta executando as políticas culturais, para que tudo isso se torne, de uma forma muito sinérgica, uma melhoria no nível cultural, no nível de execução das políticas culturais aqui do nosso estado. Então, dessa forma, a gente consegue ajustar e trabalhar pelo fortalecimento do cenário cultural rondoniense. Desde 2021, o governo federal vem repassando recursos para a cultura de Rondônia, primeiro com a LAB, que recebemos 18 milhões, e Rondônia não conseguiu executar todo o recurso. Devolveu cerca de 3 milhões. Na LPG, Rondônia recebeu 27 milhões e a execução foi cheia de problemas. Rondônia foi destaque negativo como o estado com os piores índices e foram perdidos cerca de 5 milhões. Agora na PENAB, 20 milhões que chegaram
no estado desde o ano passado e ainda não foi executado. Como o senhor pretende equilibrar a agenda de grandes eventos como Rondônia Rural Show, Flor do Maracujá, Duelo da Fronteira, com as políticas de fomento contínuo, né? E projetos de base comunitária e formação artística? Rapaz, pergunta bem elaborada, hein? Gostei. Quem foi que fez isso aí? Depois eu vou elogiar. A Procultura, várias pessoas. Vamos lá. Caraca, é porque foram muitas perguntas dentro de uma só. Deixa eu repetir aqui. Ele falou da execução das políticas, né? Não, beleza. Política de governo com a política de assim, ele pontua que devido a tantas perdas que a gente já teve em todos esses anos, agora de novo aconteceu isso aí. Como que o senhor pretende equilibrar essa agenda de grandes eventos a fim que não atrapalhe essa execução aí? Isso. Tá, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é a gente começar a observar, como o Ariano Suassuna fala, a gente tem que ser um realista esperançoso. Olhar para a nossa realidade hoje e entender que ela não é fácil, mas que a gente tem um grande horizonte de melhoras e melhorias que precisam ser implementadas e que a gente está trabalhando para isso. Né? A mudança, né, a amplitude da questão cultural, do que a gente precisa fazer, ela não vai acontecer de uma hora para outra, né? E isso não é porque eu estou aqui, né? Poderia ser qualquer outra pessoa. Um primeiro ponto que eu queria ressaltar para a comunidade cultural é a importância da gente ver que a gente já percebeu uma melhoria da percepção dos gestores municipais em relação às políticas culturais. A gente saiu da lanterna na adesão da PENAB para chegar em 100%. Agora a gente tem alguns municípios que estão faltando assinar o termo de adesão, mas as propostas foram submetidas, então a gente tinha 40%. A média do estado durante os últimos anos era de 40%, e agora nós temos 100% dos municípios submetendo suas propostas, ou seja, além do estado de Rondônia, a gente trabalhou em parceria com o MINC, em parceria com o Movimento Procultura, nessa articulação, ligando para os prefeitos, ligando para os secretários municipais, para que os recursos também sejam disponibilizados aos municípios, ou seja, vai ter PENAB não só do estado de Rondônia, não só das maiores cidades, mas também dos municípios menores, onde há agentes culturais, onde há manifestações culturais, a gente também pode ter uma perspectiva de realização de editais. Então, essa mudança começa por aí. Primeiro, fazer com que as pessoas entendam a necessidade de aderir à política, que é estruturante, essa política é muito importante, que é a PENAB. Com relação a essa questão de fazer esse gerenciamento diante desses grandes momentos, foram citados aí as grandes questões relacionadas às políticas anteriores, né, à PENAB, a gente precisa trabalhar no aspecto de organização administrativa. E a gente vem batendo nessa tecla justamente porque a gente sabe que as execuções dessas políticas anteriores tiveram as suas dificuldades. Foram uma novidade, não só aqui em Rondônia, para todo o Brasil, a gente teve dificuldade de execução também em outros locais, em outros estados, porque são políticas novas, né? É a primeira vez em que se olhou para a cultura e pensou-se numa política de financiamento, né? A gente teve o período pandêmico, tivemos as políticas emergenciais realizadas ali durante a pandemia, e agora a gente tem uma política estruturante que está garantida por lei, que tem um caráter perene. Então agora é a gente olhar para dentro da nossa realidade, entender quais são os nossos gargalos e trabalhar para solucioná-los. Então, nesse contexto, a gente, para equacionar essa questão da execução, de fato, a gente tem aqui o esporte, cultura, juventude, a gente tem as equipes específicas destinadas para essa finalidade, mas, pensando nessa questão de LPG, que já foi executado, tivemos as dificuldades, olhando para dentro da secretaria, entendendo que precisávamos observar melhor, ter um tempo melhor de preparação, de planejamento para a execução do próximo ciclo da PENAB, que seriam esses 15 milhões, seria muito melhor nós realizarmos a execução desses 20 milhões nesse primeiro momento, garantindo a execução plena dos recursos, sem dificuldade para os agentes culturais, numa plataforma que seja compatível com as necessidades e demandas do setor cultural, uma plataforma que vai me gerar dados em tempo real para que eu entenda onde o agente cultural está acessando esse recurso, de qual município ele é, de qual região ele representa, de qual manifestação cultural ele está atrelado, para que a gente possa, a partir disso, não só repassar o recurso, mas entender também qual é a minha realidade, partir para uma parte de diagnóstico, entendendo que, a partir disso, nós poderemos pensar em políticas públicas que realmente possam acessar, fazer com que esses recursos sejam acessados por mais pessoas dos mais variados locais do estado de Rondônia. Então, foi necessário esse momento de adequação para que a gente planeje, e no ano que vem, quando o recurso do próximo ciclo estiver disponível,
já lançaremos editais, já teremos recursos disponibilizados para os agentes culturais e, como eu disse, até 2029 teremos recursos garantidos, né, para execução de editais, né, da política de editais no estado de Rondônia. Então, tudo isso perpassa por um momento de organização, de preparação, de planejamento, de gestão, para que a gente possa evitar que as dificuldades de execução que foram realizadas, que foram percebidas, né, não só no estado de Rondônia, mas em todo o Brasil, elas possam ser superadas e assim a gente fazer com que esse recurso chegue de uma forma muito legal, muito bacana e que os agentes culturais possam ter tranquilidade para trabalhar com esse recurso, que a Sejusel consiga fazer esse gerenciamento e a partir disso a gente tem um cenário cultural fortalecido aqui no estado. Houve um plano aprovado em 2015, foi o plano decenal nosso que está vencendo esse ano. Isso, estamos discutindo agora. E aí a grande questão, e falada na última reunião do Conselho também, foi em relação ao apoio da Secretaria, até de buscar também uma assessoria de alguma universidade e tal, para fazer toda essa formatação do plano, para que a gente tenha aí nesses próximos 10 anos, e também com essas informações que a gente tem agora da PNAB, com recurso garantido para o cumprimento de metas, o que a Secretaria está pensando nesse lugar de trazer uma universidade ou alguém especializado para traduzir todas essas demandas geradas tanto pela classe cultural, como também pelo Conselho, enfim, pela sociedade em si, mas traduzir isso em metas de cumprimento de objetivos durante esses próximos 10 anos. O que a Secretaria está pensando objetivamente? Exato. A gente tem hoje o Plano Estadual de Cultura, que, como você bem disse durante a pergunta, está em fase de discussão, né? O plano atual está aí na sua fase final. E essa questão de uma parceria com uma instituição pública, né, privada, enfim, para a questão de organização, ela vai ser fundamental. E eu penso que nós, enquanto agentes culturais, pessoas que estamos aí envolvidas no setor cultural, temos que pensar também num planejamento estratégico da cultura no Estado. A gente tem um plano estadual de cultura, né, que ele vai me trazer as metas, quais ações eu vou ter que desenvolver para que essas metas sejam alcançadas, mas para que a gente faça o acompanhamento de execução dessas ações que vão fazer com que a gente alcance essas metas, a gente precisa, de fato, estabelecer parcerias, estabelecer vínculos com a academia, né? A academia é muito importante trazê-la para essa discussão, para esse debate, porque a partir dessa junção de elementos, né, de ouvir aquele agente cultural que executa o seu projeto lá na ponta e a gente jogar essa demanda, trazer essa demanda, essa necessidade para a secretaria e a gente conseguir consolidar isso dentro de um plano que seja devidamente estruturado e que seja condizente com a nossa realidade, isso vai refletir de fato na melhoria da política cultural do nosso Estado. Então, nós, inclusive, nesse sentido, esse recurso que já está disponível da PNAB, nós vamos executar em parceria com o Instituto Federal de Rondônia, justamente pensando no estabelecimento de uma parceria que possa ser, né, duradoura e que possa trazer resultados importantes para o Estado de Rondônia, porque ao passo em que eles vão nos auxiliar com essas demandas específicas que já foram faladas aqui, a partir disso eles vão gerar dados, eles vão gerar relatórios para que a gente possa analisar como estão sendo executadas as ações culturais, as ações de políticas culturais no Estado de Rondônia e a partir disso redefinir, recalcular, verificar o que a gente pode fazer para fortalecer aquelas ações que necessitam de um fortalecimento maior e continuar auxiliando aquelas que já caminham, né, por conta, que já estão aí estabelecidas. Então, de fato, essa parceria ela é fundamental para que a gente possa ter um cenário cultural forte aqui no nosso estado.